melhorar a sua comunicação no dia a dia com as pessoas? Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez. Este é o canal Sala de Oratória. Eu sou professor de oratória no campo universitário há 27 anos e eu trouxe 8 dicas diferentes para você ser um melhor comunicador, tá bom? Afinal de contas, o mundo não é dos inteligentes, com certeza é dos inteligentes, mas principalmente dos bons comunicadores. E eu vou te dar dicas simples que você pode aplicar no seu dia a dia, tá bom? Primeira dica, quando você vai se comunicar com alguém, não importa, na sua empresa, no cotidiano, numa conversa com um desconhecido, numa entrevista de emprego, não importa. Não tenha medo de julgamentos. Uma das coisas que mais trava os tímidos e até os não tímidos na hora de resolver um problema, de resolver uma questão, de se comunicar. A palavra comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Quando você tem que tornar um pensamento uma necessidade comum, não tenha medo de julgamentos. O julgamento é uma das coisas que mais trava a comunicação da pessoa. Aí o que será que ela vai pensar? Aí será que ela não vai gostar? Aí será que se eu falar isso ela vai se ofender? Desde que você seja educado, polido e saiba o momento certo, comunique aquilo que você precisa sem medo de julgamentos. Muitas vezes podem até te julgar, mas a pessoa que está julgando, ela mesma, está equivocada. Afinal de contas, conversar, se comunicar, tentar resolver, tentar interagir, não é um pecado e você deve colocar isso na sua cabeça. Segundo ponto que eu acho importante é clareza e objetividade. É muito chato falar com alguém, você conhece alguém assim, que não é claro. A pessoa fala, volta no assunto, aí ela tergiversa, ela volta de novo, aí ela comenta, ela começa a falar do que aconteceu na empresa, daqui a pouco ela tá falando da família, e volta para a empresa, e daqui a pouco tá falando o que aconteceu na academia, e volta. Um raciocínio dialético que ninguém consegue entender. Então, quando você for falar, procure ser claro, tratar um assunto por vez, tratar um ponto por vez, tentar não misturar as coisas, tá? E aí acaba faltando objetividade. Uma das coisas que tira a nossa clareza é a ansiedade, tá bom? E aí eu também, todo mundo hoje em dia tem um pouco de ansiedade. Mas quando você tem o domínio da técnica, qual é a técnica? Trata um assunto por vez, quanto mais nervoso eu estou, ou mais ansioso, menos rápido eu vou falar, mais eu vou degustar cada palavra devagar para ser claro e objetivo, tá bom? Guarde essa dica. Terceira dica importante, tente controlar a oscilação e o tom de voz também, tudo bem? Tem pessoas que querem passar uma mensagem, um recado, e quando ela vai passar um recado, ela usa de um tom tão ameaçador, que isso não pega bem. Eu tive um chefe na universidade, ele queria dar um recado que, vamos dar um exemplo, nós tínhamos que entregar as provas para os alunos no dia 28/11. Então ele fazia a reunião e falava, olha, 28 de novembro, hein? Essa é a data para entrega das provas. 28 de novembro. Não tinha porquê, ele poderia, pessoal, conto com a colaboração de vocês, 28 de novembro, os alunos devem estar com as provas nas mãos. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Que bom contar com vocês. Então você tem formas diferentes de trazer a mesma mensagem. E essa postura que, no tom de voz dele, eu nem sei se era proposital, era tão ameaçador que muitos colegas se sentiam mitigados, se sentiam ofendidos. Isso reverberava negativamente dentro do próprio trabalho da coordenação dele. Então controle a oscilação, controle o tom de voz, tente trazer um tom de acordo com a mensagem que você quer passar. Mas, Rômulo, eu quero me comunicar mais duramente com a minha namorada, porque eu acho que ela tem tido comportamentos com a minha mãe, por exemplo. Sogra é sempre um problema, né? Ela tem tido comportamentos, ou eu tenho tido comportamentos com a mãe dela comigo, e isso não está certo. Ok, você pode usar um tom educado, mas olha, a gente precisa conversar sobre isso para a gente conseguir realmente resolver, porque é um incômodo. Então, você pode dar um tom de alerta, mas tente fazer isso de acordo com a mensagem que você quer passar, tá bom? Vamos para a quarta dica? Vamos lá. Antes de ir para a quarta dica, se você não conhece o curso Academia da Oratória, curso completo de comunicação, apresentação em público, comunicação para o dia a dia, comunicação com pessoas desconhecidas, enfim,
É um curso muito bom, muito completo, tá? Que eu ensino todas as técnicas para você se comunicar melhor e com certeza, como eu disse, as pessoas mais bem-sucedidas, antes de qualquer coisa, elas são boas comunicadoras. E comunicação não é dom, é técnica. E as técnicas estão no curso, ele está na descrição do vídeo, tá bom? E no primeiro comentário fixado também. O preço é pequeno para os inscritos no canal Sala de Oratória. Toda quarta-feira, 1h da tarde, eu publico vídeo novo para você, com dicas gratuitas de oratória, de comunicação, de apresentação em público. Então você pode fazer a inscrição e deixar o seu like, você dá uma força para esse projeto, tá? Quarto ponto qual que é? Toda vez que você vai se comunicar com alguém, e a informação mais importante, no caso de você dar um aviso, no caso de uma informação que não pode passar batido, tá? Uma reunião que você venha a conduzir, a informação mais importante, ela tem que ser repetida mais de uma vez, tudo bem? Não é ficar repetindo sem parar, né? Porque isso cansa. Mas vamos supor que eu vou conduzir uma reunião de 30 minutos com o pessoal da minha equipe, por exemplo. Quando eu vou fazer essa reunião, dos 30 minutos que a gente tem que conversar, o mais importante é, primeiro ponto, um exemplo, vai, não deixar os clientes soltos, sem datas de agendamento, vamos supor que seja uma clínica médica, e um segundo ponto importante é questão de atestados médicos, que nós agora estamos apenas aceitando, só um exemplo, vai, atestados que tem um CID, Código Internacional de Doenças. Durante a reunião eu abordo, mas esse assunto dos atestados médicos, de não deixar os clientes soltos sem datas de agenda, eu vou repetir 1, 2 ou às vezes até 3 vezes na reunião, tá bom? Quando as informações mais importantes devem ser sublinhadas. Sabe quando você lê um texto? Você vai fazer a leitura de um texto, hoje é no celular, né? Eu ainda gosto de ler no papel. Os pontos mais importantes eu grifo. Pontos mais importantes merecem grifos na sua comunicação também. Porque aí a pessoa não cumpre, você fala, mas eu expliquei, eu falei, mas você não enfatizou. Então é importante você ter isso também. Quinto ponto para melhorar comunicação, uma técnica antiga, ajuda muito, é ler e escrever. Não adianta você querer ser um bom comunicador, deixa eu beber uma aguinha aqui, se você não lê, se você não escreve. Precisa ter o hábito da leitura, precisa ter o hábito da escrita. Hoje essas IAs, né, inteligências artificiais, escrevem textos para nós e a nossa cabeça, ela precisa de exercício, é igual a academia. Se você não faz exercício, você fica fraco ou começa a engordar. É a mesma coisa. Se você não lê e se você não escreve, quando eu falo escrever, que é um exercício legal, 2 vezes por semana produz um texto livre de algum assunto que você gosta, de 15 linhas. Com começo, meio e fim, numa lógica aristotélica, introdução, 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Isso ajuda você a organizar a tua cabeça para comunicações mais fluidas, tanto escrita quanto verbais, tá bom? É uma dica que pouca gente se utiliza. E esse investimento você vai estar fazendo em você, tá? Sexto ponto, procure se adaptar à linguagem, né? A linguagem à pessoa, tá? Quando eu dou aula num pós-graduação, eu uso uma linguagem. Eu já fui professor de graduação no primeiro semestre, eu uso outro tipo de linguagem. Quando eu vou fazer uma palestra empresarial, eu uso outra linguagem. Quando eu vou conversar com a minha mamãe, eu uso outra linguagem, tá? É o mesmo Rômulo, mas eu tenho que usar linguagens diferentes, senão lembre-se, a palavra comunicação vem do latim comunicare, tornar comum. Bons comunicadores falam de maneira que o outro entenda. Já teve contato com pessoas que você fica ouvindo e fala, nossa, como ele fala bem, mas eu não entendo nada do que ele está falando. Ele pode ter uma linguagem, um glossário técnico, mas ele é um péssimo comunicador. Porque se ele é um bom comunicador, ele entendeu com quem ele vai falar. Ele estudou com quem ele vai falar. E ele traz as informações desta maneira. Tudo bem? É dessa forma que a gente... Então, adaptar a linguagem à pessoa é algo importantíssimo. Sétimo ponto para se comunicar bem, uma escuta ativa, tá? A escuta ativa é um dos preâmbulos da comunicação. Então, em alguns momentos, para ser bom comunicador, tem que ficar de boca fechada, ouvir, prestar atenção, aprender com o outro, interagir por meio de expressão facial apenas, julgar. Às vezes a gente julga e nós somos seres humanos, mas não rotular o outro porque ele falou algo que você não gostou.
sempre tentar ser comedido. E quando nós ouvimos, nós também fazemos um exercício aqui no nosso cérebro para nos tornarmos melhores comunicadores também, tá? E obviamente que uma oitava dica é no dia a dia também opte por diferentes canais de comunicação. Hoje nós utilizamos muito, né? Cadê aqui, ó? Hoje nós utilizamos muito essas ferramentas, não é isso? Utilizamos bastante o celular. É uma boa ferramenta de comunicação. Mas se eu estou falando com a pessoa não está compreendendo, né? Eu posso ligar, eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso mandar um áudio, afinal de contas eu tenho que tornar comum. Nem sempre um texto, nem sempre um áudio, nem sempre uma ligação faz com que a pessoa entenda. Às vezes eu tenho que ter um contato pessoal, né, mas não dá, então vamos tentar criar uma forma de fazer o outro entender. Às vezes a insistência no canal errado faz com que o outro não entenda também a sua mensagem, tá bom? O curso Academia da Oratória está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Eu deixei um vídeo top para você que está bem aqui, ó. Como fazer excelentes apresentações em público. Corre lá para assistir. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau, tchau!